Talvez você já tenha ouvido falar dos irmãos da Igreja Morávia. E hoje eu quero te fazer um convite a vir comigo nos Estados Unidos, na cidade de Winston-Salem, conhecer um pouco da história desses irmãos que vieram da Pensilvânia, se instalaram em Winston-Salem e ali começaram uma comunidade onde tem uma história muito bonita para se ver. Vem comigo e vamos seguir neste momento para os Estados Unidos. Nós estamos aqui ainda na Carolina do Norte, estamos basicamente em Bethabara. Isso tem uma história muito forte dos morávios. Os morávios primeiros vieram para essa região. Essa igreja, como você pode ver, é de 1753, é essa igreja aqui, a Igreja Morávia de Bethabara. E nós vamos já para um local onde vocês vão ver as ruínas da primeira igreja construída pelos morávios. E também vamos ver umas ruínas de um forte, realmente um forte Apache, onde eles se defendiam dos índios Apaches aqui nessa região. Aqui é que começa a história dos morávios em Carolina do Norte. Na verdade, eles primeiro chegaram da Europa, Alemanha, basicamente, e foram para a Pensilvânia. E da Pensilvânia vieram andando até Carolina do Norte. Nós estamos aqui no Centro Histórico de Bethabara. Aqui começa a história dos irmãos morávios. Hoje se tornou uma grande igreja na região. Quando eles vieram da Pensilvânia, o primeiro local onde eles pararam foi aqui em Bethabara. Aqui está a primeira igreja morávia construída em Carolina do Norte. E existiam duas cidades, Winston e Salem, depois unificaram. Mas Bethabara começa a história dos irmãos morávios em Carolina do Norte, onde eles saíram andando da Pensilvânia até aqui esse local. Vamos conhecer mais um pouco da história. Nós estamos aqui no forte em Bethabara. Como eu contei a história aqui, começa toda a história dos irmãos morávios, mais precisamente da igreja morávia aqui em Carolina do Norte. E eles moravam nas cidades ao lado de fora. Essa casa maior é muito recente, mas as outras menores realmente são casas da época. E o que é que acontecia esse forte? Como existia um número muito grande de índios Apaches na região, o que acontecia? Quando apareciam os índios atirando nos morávios, tocava-se o sino e todos eles corriam para dentro do forte para poder se proteger. Então, quando acontecia os ataques dos Apaches, de uma pessoa, um sentinela responsável por esse ato, então se tocava-se o sino. Esse sino era badalado, e quando badalava o sino, toda a população se tocava o sino várias vezes para dar um sinal de alerta. Quando dava esse sinal de alerta, todos corriam para cá para ser protegidos dos ataques dos Apaches. E esse é o forte que foi construído. Só existem ruínas do forte hoje em dia. Ali mostra a fonte que existia, porque não sabia até quanto tempo os índios ficariam no entorno do forte. E ali eles se protegiam, aqui eles se protegiam. Tinham casas construídas, estrutura construída, tinha que ter água, tinha que ter alimento. Do lado de fora do forte é onde eram os suprimentos, onde eles plantavam, onde eles levavam sua vida e deixavam todo o suprimento dentro desse forte para poder escapar dos ataques dos índios Apaches. Mais tarde, esses índios foram alcançados pelos morávios, se tornaram amigos
foram evangelizados e muitos Apaches também se tornaram parte da Igreja Morávia. E aqui são as ruínas que ficaram até os dias de hoje, da estrutura. Mais tarde os moráveis saem daqui e os moráveis vão fazer parte lá de Winston-Salem, onde nós iremos ver a cidade onde eles construíram, com a universidade, com as escolas, com toda a estrutura, praças, fonte. E aqui, nos 4 cantos do forte, nós encontramos essa estrutura dos moráveis. No fundo, existe um pequeno riacho e hoje se torna aqui o centro histórico de Betâbara. E aqui no forte existem muitas regiões demarcadas como essa. Aqui dá para ter uma noção de como eles se organizavam. Essa estrutura do forte, certamente na parte de baixo, onde eles guardavam os alimentos. Outra estrutura como essa era o paiol, guardava armamento, guardavam todo o suprimento. E essa estrutura de pedra ainda é conservada desde o tempo que assim os irmãos moráveis vieram para Betâbara, de lá da Pensilvânia. Ao lado de fora do forte, percebemos que aqui existiam moradias, toda a estrutura morávia era feita aqui. Aqui eles criaram uma estrutura de hortaliças, de criação de animais. Ali temos umas casas muito antigas e que foram preservadas. Dá para se ter uma noção de como era a vida dos moráveis em Betâbara. E a restauração apenas para poder servir como ilustração de uma hortaliça que eles tinham aqui. Aqui era um plantio, suprimento, repolhos e tudo o que precisavam para uma vida na nova cidade que estava a ser construída. Aqui conta basicamente a história desse assentamento morável, que quando eles chegaram, eles compraram aquela casa ali. Compraram aquela casa, todo esse terreno, e construíram esta casa para quando tinha alguns visitantes no local. Alguém que estava passando por aqui era oferecido para descanso, para repouso, conforme que a Bíblia fala para os estrangeiros. E aqui eles davam esse suporte. Mas a princípio, quando os 2 irmãos que vieram da Pensilvânia compraram todos esse lote, logo depois vieram os moráveis, aqui eles reconstruíram. Eles reconstruíram no ano de 1752. E está aqui até hoje. E foram reconstruídos. Aquela também foi reconstruída, aquele forno. E essa casa aqui, essa estrutura, onde tinha os suprimentos. Logo depois, construíram aquela primeira igreja e toda a estrutura. E quando o sino badalava, mais uma vez eu falo, todos saíam correndo de suas casas, entravam no forte e ficavam na espera até que os índios fossem embora. Aqui tinha uma construção do ferreiro, ele preparava ferraduras, fechaduras, tudo que era de ferragem era aqui a oficina deles. E aqui do lado de fora, onde era preparado o forno para poder forjar toda a sua estrutura. Também preparavam armas, preparavam espingardas para a caça, para a defesa. A relação com os Apaches no momento não era tão amigável. Existiam momentos que eles tinham que expulsar os Apaches dessa região. Então, por isso, é que tem uma história muito longa a ser contada. E aqui uma espécie de forno,
onde se fazia os seus alimentos. Certamente uma pequena fábrica de pão para o sustento da aldeia, se é que eu posso chamar dessa forma de aldeia. Nós estamos na cidade de Winston-Salem, Carolina do Norte. Na realidade, eram duas cidades, Winston e Salem. E as cidades foram unificadas e tornou-se a cidade de Winston-Salem, construída pelos nossos irmãos morávios. Aqui eles chegaram e hoje nós estamos no coração de Winston-Salem. Esse chama-se Old Salem, a cidade antiga. Aqui atrás de mim nós temos uma igreja muito antiga que foi construída pelos morávios, e essa foi a primeira igreja construída para negros aqui na América. Uma época que os negros não podiam frequentar a igreja, era proibido por lei. E então os morávios construíram essa igreja, e essa se torna uma igreja muito histórica por conta de ser a primeira na América construída para negros. E aqui a gente percebe essa construção muito antiga, mas essa estrutura, essa madeira ainda, ela é preservada toda no estado original, onde você tem a argamassa e a madeira. Hoje nós não podemos entrar, a igreja está fechada, mas eu prometo que nós vamos fazer um vídeo e um documentário mais detalhado em relação a essa igreja. E logo depois houve a construção dessa igreja também para os negros, que levou entre 1815 a 1859 a construção dessa outra igreja. Eu volto a dizer que tudo aqui é histórico, tudo aqui é muito antigo. Essa cidade é preservada pelos nossos irmãos, onde foram responsáveis e os causadores do grande avivamento de missões, relógio de oração, devocional diário, muita história em torno dos irmãos morávios. Na frente nós temos o cemitério da igreja, onde eram enterrados aqui os membros da igreja, e um cemitério. E aqui, vamos chegar aqui um pouco perto, para poder a gente conhecer mais ou menos essa estrutura da igreja morávia. Ela fica do lado da igreja onde foi construída a igreja, a primeira igreja dos negros.
Agora nós estamos chegando na universidade aqui em Winston-Salem. Essa aqui, a universidade, nós não vamos entrar, porque hoje é um dia onde tudo está fechado, ok? Mas dá para poder perceber o quanto os moráveis estavam muito além de toda a estrutura que foi criada para a sua época. Essa estrutura sendo conservada, os nossos irmãos que foram responsáveis pelo maior avivamento de missões e que houve no planeta até o dia de hoje. O outro fator em que mostra que os moráveis estavam bem à frente da época é que as universidades Morávia, ela comportavam tanto homens quanto mulheres. Porém, existiam os prédios de universidade masculino e prédio para universidade feminina. Com isso, as mulheres sempre estavam inseridas no cenário acadêmico. Isso sempre foi uma realidade dos moráveis, que sempre buscaram a questão do conhecimento e o avanço acadêmico. E aqui nós subimos a esse vão e eu quero mostrar para vocês onde nós estamos hospedados. Nós estamos hospedados aqui nessa casa, que também é uma casa pastoral. Aqui é uma casa que sempre hospedam aqui os pastores moráveis. E eu, como pastor no Brasil, de uma igreja morável, fui convidado e aqui estou instalado. E aqui essa casa, como eu falei, onde nós estamos hospedados, a nossa equipe. E estamos na rua principal, uma das ruas principais dos moráveis. Aqui ao lado uma igreja e ao outro lado uma escola. Aqui o anexo da igreja e uma das igrejas antigas. Uma das antigas igrejas moráveis. Aqui ao lado nós temos Salem College. E aqui nós estamos onde de fato é o cemitério morável. Aqui os moráveis construíram o cemitério. E no cemitério morável, o que é que existia aqui? Na realidade, é um cemitério preparado apenas para a Irmandade Morável, os irmãos moráveis. Caso alguém da redondeza, alguém da vizinhança, tivesse o seu ente querido que faleceu e não tinha condição de fazer o seu enterro, o seu funeral, era comunicado, era pedido uma permissão à igreja morável. E a igreja morável procurava saber se ele tinha os recursos para comprar o caixão, para fazer os ornamentos, flores, fazer um funeral com dignidade. Caso ele não tivesse condição, então os irmãos moráveis custeavam tudo, além de permitir que ele fosse enterrado nesse local. E como você pode ver, desde lá até essa, onde nós perdemos as vistas, é o cemitério
dos irmãos morávios, mostrando mais uma vez essa estrutura, essa preocupação em criar, na verdade, uma sociedade de irmãos cristãos e que estavam, de fato, muito além da sua época. Volto a dizer, o grande avivamento de missões, uma igreja antes da reforma protestante, seguidor de John Hus, e região da Morávia, Boêmia, Polônia, a sua segunda etapa sendo naquela região, praticamente em Rheinland, na Alemanha, e os morávios estiveram sempre preocupados em construir algo com dignidade para que o nome do Eterno, esse realmente fosse celebrado sobre toda a terra. Vou tirar a foto. Antes de a gente partir, antes de a gente partir.